Na noite em que assinei os papéis do divórcio, eu vaguei sozinha pelas ruas de Nova York. E estava chovendo em Manhattan, e o vento frio soprava entre os prédios, gelando até os ossos. Minhas contas já estavam bloqueadas. Meu acesso ao apartamento foi negado, e o saldo no meu celular era de menos de $40. Arrastando minha mala pelas ruas, sentei do lado de fora de uma loja 24 horas, olhando uma lista de vagas de emprego no celular. A maioria pedia um histórico de trabalho ou uma residência fixa. E naquele momento eu não tinha nenhum dos dois. Mas quando estava prestes a desistir, um anúncio apareceu de repente na tela. Procuro babá residente. As palavras acomodação incluída logo chamaram a minha atenção. Eu não imaginava que atrás do anúncio estava a família Barreto. Naquele momento, eu estava do lado de fora de uma propriedade na costa norte de Ilha Longa, ao lado de um mordomo idoso com um rosto bem sério. Senhorita Evelina, há algo que eu tenho que deixar claro antes de você entrar nessa casa. Sr. Alexandre está procurando uma guardiã para o Sr. Noel, não uma parceira para si mesmo. Várias mulheres entenderam isso mal antes de você. Espero que não faça o mesmo. Abaixei um pouco a minha cabeça e fiquei encarando o chão. Honestamente, o emprego parecia perfeito para mim. Naquela manhã eu tinha acabado de me divorciar. Casamento era a última coisa que passava em minha cabeça. Contanto que eu tivesse um lugar para ficar, eu não teria que passar as noites vagando pelas ruas. Para mim, essa chance parecia uma salvação. Eu concordei na hora. Eu compreendo. Não vou ter nenhuma ideia indevida. O mordomo finalmente parecia satisfeito e me conduziu por um corredor. A casa tinha um leve cheiro amadeirado e uma aura única e opressiva do território de um alfa poderoso. Então entramos na sala de jantar. Na ponta oposta daquela mesa enorme, estavam um pai e um filho em um impasse silencioso. O pai segurava o prato do filho em uma das mãos, com uma expressão enorme de exaustão no rosto. À sua frente estava o garotinho, com os lábios bem cerrados, se recusando a cooperar. O silêncio naquela sala era perturbador. Depois de um longo tempo, o homem finalmente soltou um leve suspiro. Parecia mais difícil do que negociar uma fusão em Wall Street. Ele apertou a ponte do nariz e falou baixinho. Noel, só uma mordida, tá? O garoto virou o rosto de forma teimosa. Senhor, a nova candidata chegou. O homem finalmente olhou para cima. Ele vestia calças pretas simples e uma camisa branca, com os 2 botões de cima desabotoados, revelando a linha fina de sua clavícula. As mangas estavam perfeitamente dobradas, expondo seus músculos e uma pele clara. Logo reconheci aquele rosto. Era Alexandre Barreto, um dos alfas mais poderosos da América do Norte. Seus olhos cinzas eram frios como gelo. Com apenas um olhar, ele fazia as pessoas recuarem. Mas, por algum motivo, eu não tive medo. Ele me olhou de cima a baixo e depois parou por um breve momento. Os feromônios de alfa que pairavam pela sala se acalmaram. Algo brilhou em seus olhos. Nome? Evelina Carteiro. Respondi baixinho. Ele acenou com a cabeça antes de me entregar o prato. Experimenta. Ele se recostou na cadeira, com os braços cruzados, me vendo em silêncio. Aquela foi a minha entrevista e eu precisava muito desse emprego. Pelo menos, eu não teria que passar a noite na estação de trem. Segurando o prato, forcei um sorriso gentil e caminhei até o garotinho. Antes que eu pudesse chegar, ele deslizou para debaixo da mesa. Ficou me encarando com seus olhos escuros e raivosos. Eu não quero ela! Manda ela ir embora! Ela é igual às outras! Então já tinha havido muitas futuras madrastas antes de mim. Isso só alimentou mais minha determinação. Olhei ao redor da sala e encontrei vários bonecos de super-heróis jogados. E uma ideia surgiu imediatamente. Peguei um dos bonecos e me agachei ao lado da mesa sorrindo. Calma, eu não tô alimentando você e sim o Superman. Fingi que estava alimentando o brinquedo. Super-heróis também têm que comer. Se não comerem, como vão salvar Nova York? Hã? Você quer brócolis? Claro! O brócolis te deixa mais forte para derrotar os vilões. Debaixo da mesa, o menino claramente oscilava, mas ainda se recusava e não dizia nada. Eu continuei o ignorando até que seu nariz ficou vermelho e ele parecia estar prestes a chorar. Só então fingi notá-lo. Hã? O que é isso? Tem um lobinho escondido aqui embaixo? Tentando não rir, levantei o brinquedo de super-herói. Superman, você gostaria de compartilhar o jantar com um lobinho? Abaixei a minha voz. Mas é claro, um lobinho deve comer direito para se tornar o alfa mais forte. E isso funcionou. Ele balançou a cabeça concordando. Assim que eu levantei a colher, ele deu uma mordida enorme. E outra, e outra.
Depois de várias colheradas, ele finalmente me olhou com indignação. Por que você não me deu mais brócolis? Você está com medo de que eu fique mais forte que o Superman? Eu não pude evitar rir, mas quando me virei, dei de cara com o olhar de Alexandre. Pela primeira vez, sua expressão carrancuda suavizou. Algo desconhecido brilhou naqueles olhos cinzas, como se reconhecesse finalmente algo que esperava por muito tempo. Naquela mesma noite, eu me mudei para a mansão Barreto. A propriedade tem 3 andares. Noel e eu ficávamos no 2º andar e Alexandre ficava no 3º. Antes de subir, o mordomo Hélio me parou de propósito. Com uma expressão séria, ele me lembrou. Senhorita Evelina, tem uma coisa que precisa saber. Jamais suba ao 3º andar sem a permissão do senhor Alexandre. Eu congelei por um momento. Hélio não mudou sua expressão enquanto falava. Antes, uma dama entrou de fininho no quarto do chefe à meia-noite, tentando se tornar a dona da família Barreto. E ela quase foi jogada pela janela. O senhor Alexandre detesta quem ultrapassa os seus limites. Concordei com o que disse. Eu compreendo. Pra ser sincera, eu nem tenho cabeça para isso. Nesse momento, eu só queria segurar o emprego. Sem contar que um alfa no patamar do Alexandre Barreto não é o tipo de pessoa com quem eu quero me meter. Noah só tem 5 anos e é incrivelmente independente. Ele dorme sozinho à noite, o que é um grande alívio para mim. Na tarde seguinte, o Alexandre voltou para casa e lá estava eu agachada alimentando Noah no quintal. Noah estava em uma coleira, sentado lado a lado com o Malamute do Alasca da família. Eles estavam competindo. O cachorro dava uma mordida e Noah dava uma mordida. Era surpreendentemente fofo e meio feroz também. Alexandre tinha acabado de sair do carro quando paralisou. Ele encarou a cena e o seu rosto escureceu em um instante. Evelina, o que você pensa que o meu filho é? Oh, papai, estávamos brincando. Olha, eu comi mais que o foguete hoje. A expressão de Alexandre se fechou mais, e ele se virou lentamente para olhar para o mordomo ao seu lado. Senhor, embora o método de Evelina seja um pouco não convencional, os resultados são inegáveis. Antes não importava o quanto corrêssemos atrás do Sr. Noel. Ele simplesmente não comia. Mas nessa tarde ele já terminou 2 pratos inteiros de massa. E está insistindo que ele venceu o foguete. O homem observou em silêncio o filho dele devorar brócolis, carne e purê de batatas. Sua expressão ficou cada vez mais complicada. Após um longo momento, ele finalmente soltou um suspiro, aceitando o seu destino. Pelo menos o Noel e o foguete deveriam ter pratos separados. Não se preocupe, senhor. O foguete é um cachorro limpo. Ele sequer tocou o prato do Noel. A têmpora de Alexandre pulsou um pouco, como se ele fosse dizer alguma coisa. Mas ele apenas apertou os olhos com força, se virou e entrou em casa. O sol estava se pondo lentamente. Noel segurava a coleira e corria pelo gramado uivando como um lobo. Foguete também estava correndo de felicidade. Eu estava rindo muito. Mesmo sem saber que por trás da janela que ia do chão ao teto do 2º andar, Alexandre estava ali nos observando em silêncio. Evelina é praticamente mágica. Antes o Sr. Noel não comia, não falava e nem sequer ia para fora. Mas ela está aqui faz só um dia e tudo já mudou. Senhor, acho que finalmente encontrou a pessoa certa. No momento em que entrei com Noel, Alexandre já estava sentado na sala do 1º andar, com as pernas cruzadas, lendo notícias de negócios. Sua aura estava tão intensa que era praticamente impossível olhar para ele. Assim que tirei a coleira de Noel, Alexandre disse de repente: Evelina, vamos conversar. Evelina, vamos conversar. Tudo bem, Sr. Barreto. Entreguei o Noel para a empregada e então me sentei ao lado dele no sofá. Alexandre olhou para mim. Você leva jeito com criança? Já fez isso antes? Eu cuidei da filha da irmã do meu ex por 2 anos. Naquela época, a família do Ronaldo achava que eu não ganhava o suficiente, então eu me demiti. Mas assim que pedi demissão, eles acharam que eu era um inútil só por estar em casa. Então eles demitiram a babá e me fizeram cuidar do filho deles. Alexandre me ouviu em silêncio. Seus olhos cinza estavam bem sérios. Após um tempo, ele me perguntou: Sua ficha diz que se divorciou há pouco. Uhum. Qual o motivo? Somos muito diferentes. Houve um momento de silêncio. Alexandre olhou para mim com um olhar ainda mais pesado. Já deve ter visto o anúncio de emprego ontem. Noah é um caso especial. Ele é inseguro, não quer sair de casa, não quer conhecer ninguém e resiste muito a ir para a escola. E eu não tenho muito tempo para passar com ele. Então, preciso de alguém que possa ficar ao lado dele a longo prazo.
Uma figura materna. Se estiver disposta a ficar, vamos assinar um acordo pré-nupcial. Os bens vão permanecer completamente separados e você não vai correr risco algum. Famílias assim são todas iguais. Mesmo que meu primeiro casamento tenha começado por amor, a diferença financeira entre nós era muito grande. A família do Ronaldo insistiu num acordo pré-nupcial. Então, depois do divórcio, eu saí com quase nada. E uma família como os Barreto, família de dinastia que está no topo da sociedade, trataria o casamento com ainda mais cautela. E depois de muito hesitar, eu finalmente falei: na verdade, eu só preciso de um lugar para ficar. Nós não precisamos nos casar. Alexandre olhou para mim. O casamento é por Noel. Eu tenho que dar a ele uma família estável. E casamento é a proteção legal mais eficaz. Ele falava como se estivesse discutindo negócios, e por algum motivo isso me deixou ainda mais tranquila. Faremos do seu jeito. Depois do casamento, vou transferir 20 mil para sua conta todo mês para despesas pessoais. Essa parte importava mais que tudo. Afinal, eu sei o que acontece quando o dinheiro cai nas mãos das pessoas erradas. Eu hesitei antes de perguntar em voz baixa: se nos divorciarmos no futuro, eu ficarei com esse dinheiro? Ele pareceu um pouco surpreso com a minha pergunta. Ele me observou em silêncio antes de responder. Claro. O dinheiro já é seu. Só então eu pude relaxar. Isso é bom. E por enquanto, não tenho intenção de ter um relacionamento verdadeiro. Você ainda vai ficar no segundo andar. Tudo bem, eu também não tenho essa intenção. E simples assim, 3 dias depois do meu divórcio, eu me casei de novo. E assim como o primeiro, não teve cerimônia nem votos. Naquele jantar, o Hélio, de forma incomum, pediu para o cozinheiro fazer pratos adicionais. O Alexandre me deu uma caixa de veludo preto. E dentro havia um anel. Um anel com um diamante muito grande. Isso não é necessário. Por Noel. Na hora eu entendi. Crianças precisam da ilusão de uma família perfeita. Então, no fim, eu aceitei. Obrigada. Naquela noite eu tinha acabado de tomar banho e estava indo deitar quando a minha porta abriu lentamente. Noel estava parado segurando um lobo de pelúcia e ele parecia estranhamente confuso. O que foi? O garoto abaixou a cabeça e começou a mexer no pijama sem jeito. Você pode me ler uma historinha? Eu gelei por um tempo. Noel parecia realmente nervoso. Posso pedir pro meu pai aumentar o seu salário, mas se você não quiser, pode dizer não. Eu levantei o cobertor e fiz um gesto para ele. Vem cá. Seus pequenos olhos começaram a brilhar. Logo, ele subiu na cama com seu lobinho de pelúcia, apertando com força nos braços. Naquela noite, Noel adormeceu nos meus braços enquanto ouvia a história. Na manhã seguinte, Alexandre ficou claramente surpreso ao saber disso. Aquela aprovação discreta apareceu em seus olhos. Evelina, obrigado por tudo que fez. A partir do mês que vem, eu vou pedir ao financeiro para aumentar o valor transferido para sua conta pessoal. Fiquei olhando para ele em choque. Mas isso já é demais. Afinal, eu fiz mais no casamento anterior do que estou fazendo agora. Mas depois do divórcio, eu não tenho dinheiro nem para um quarto de hotel. Durante o dia, eu cuidava do filho da irmã do Ronaldo. E à noite, eu cozinhava o jantar para o Ronaldo. E depois da meia-noite, eu ainda tinha que limpar todo o apartamento. E mesmo depois do divórcio, eles ainda agiam como se eu tivesse sido a única beneficiada em passar 3 anos com a família Estevão. Parando para pensar, parecia absurdo. Senhor Alexandre, você não precisa fazer isso. Eu gosto muito do Noel. Na verdade, ele é uma criança amável. Foi só uma historinha. Antes que eu pudesse terminar, uma mãozinha quente de repente segurou a minha. Noel estava segurando com força. O menino ainda tinha sua expressão séria de sempre, mas seus olhos estavam brilhando. As mulheres antes de você só se importavam em se aproximar de mim. Ninguém nunca se importou de verdade com o Noel. Então, você merece o dinheiro. A essa altura, eu não podia recusar, então só agradeci. Daquele momento em diante, o Noel ficou completamente apegado a mim. Alexandre estava sempre no trabalho, e então na maioria dos dias a casa ficava só para nós dois. Até que um dia eu precisei voltar ao hospital para fazer uma avaliação sobre a minha saúde. Hélio tinha me avisado que o Noah não podia ir muito longe de casa. Lugares desconhecidos podem causar um estresse intenso a ele. Então me agachei na frente dele e expliquei pacientemente. Eu vou voltar logo. Você consegue me esperar? Mas Noah só segurou a minha mão com força. Ele não disse nenhuma palavra, só ficou me olhando em silêncio. Seu olhar parecia muito inquieto. O jovem senhor está com medo que você vá embora e que desapareça como todas as outras. Senti algo apertar o meu coração. Eu não vou embora, eu só preciso ver um médico. Eu vou voltar logo para ficar com você.
Antes que eu pudesse terminar, Noel já estava correndo e subindo no banco de trás do carro. Sr. Noel também vai ao hospital? Noel concordou em silêncio. Os olhos de Hélio ficaram marejados logo, como se tivesse acabado de presenciar um milagre. Deus abençoe a família Barreto. A doutora disse que a minha depressão tinha se estabilizado bastante nas últimas semanas. Honestamente, o cheiro amadeirado que pairava por toda a casa dos Barreto realmente me fazia sentir mais calma. Antes de sair, ela reajustou a minha receita. Assim que saímos do consultório, o Noel estava estranhamente quieto ao meu lado. Evelina, você tá doente? O garotinho estava realmente preocupado. Sim, eu fiquei doente porque não me cuidei direito. Então você vai ter que comer direito, viu? Noel ficou realmente surpreso. Isso dói? Antes que eu pudesse responder, o Noel já estava revirando os bolsos. Depois de alguns segundos, ele colocou na minha mão uma barra de chocolate quase derretida. Se doer, você deve comer um doce. Meu pai disse que doce ajuda a gente a se sentir melhor. Fiquei encarando aquele chocolate na minha mão e, de repente, lágrimas escorreram do meu rosto sem aviso. Durante os 3 anos com a família Estevão, toda vez que eu chorava, eles me chamavam de sensível demais. Tá sendo dramática, Evelina. E agora, esse lobinho, mesmo se sentindo inseguro, estava disposto a me dar o seu chocolate favorito. Puxei Noel com força para os meus braços. E o garoto obediente se encolheu contra mim e até deu tapinhas nas minhas costas, igual os adultos fazem. Evelina, eu juro que eu vou comer direitinho agora. Quando eu crescer, eu vou te proteger. Soltei uma risada entre as lágrimas e acariciei seu cabelo macio. É melhor crescer rápido. Assim que Noel e eu saímos do hospital, um Bentley preto já estava esperando lá fora. Alexandre estava encostado no carro. Sua figura alta, fria e elegante era o suficiente para uma capa de revista. Eu me aproximei segurando a mão de Noel. Senhor Barreto, o que está fazendo aqui? Alexandre abaixou para verificar o estado de Noel. E após verificar que o garoto não tinha sofrido nenhum estresse, ficou mais calmo. Hélio me disse que Noel saiu de casa com você. Eu tava preocupado. Noah encostou no ombro do pai, mas ainda segurava forte a minha mão. Papai, enquanto a Evelina estiver aqui, não tem para que se preocupar. Alexandre fez uma pequena pausa e então olhou lentamente para mim. Eu sei. Naquela noite, ele propôs aumentar o meu salário de novo. Eu quase entrei em pânico tentando recusar. Então tem algo que precise? Eu hesitei por um momento antes de dizer baixinho. Pode me ajudar a encontrar um carro usado e barato? Tornaria as minhas saídas mais fáceis. Pode usar qualquer carro na garagem. Não, os carros da sua coleção são caros demais. Isso me deixa apavorada. Cada carro da propriedade dos Barreto custava uma fortuna. Eu tenho certeza que não conseguiria pagar nenhum dos seguros. Alexandre ficou em silêncio por segundos. Na manhã seguinte, um SUV barato estava estacionado ao lado dos carros de luxo. Ao mesmo tempo, Alexandre conseguiu uma psiquiatra que era praticamente impossível conseguir uma agenda. Suas conclusões eram quase iguais às do hospital. A senhorita Evelina precisa de um ambiente emocional e estável agora. Ela precisa de apoio familiar. Entendi. Na manhã seguinte, eu saí com o Noel dirigindo o SUV. Por causa de sua condição, até os pequenos estímulos faziam com que ele tivesse colapsos emocionais. Por isso, ele raramente saía de casa. Agora, eu queria ajudá-lo a se reconectar aos poucos. Fomos a um parque de diversões. Depois paramos no mercado para fazer compras. Quando terminamos as compras, minhas mãos estavam cheias de sacolas. Noel vinha atrás de mim, segurando uma única sacola com um rosto pensativo. Evelina, isso é pesado. As minhas também estão. Pode me ajudar mais um pouquinho? Noel deu um suspiro curto, mas ajustou a sacola nos braços. Tudo bem, eu te ajudo dessa vez. Mas na próxima, não compre tantas coisas. Dessa vez, sorri para mim mesma. Evelina! Mas assim que chegamos na garagem subterrânea, eu ouvi uma voz familiar chamando atrás de mim. A voz pertencia ao meu ex-marido, que eu não tinha visto há muito tempo. Aquele era Ronaldo Estevão, meu ex-marido. Ele vestia um terno perfeitamente sob medida. Cada fio de cabelo estava perfeitamente penteado, refletindo a imagem de um executivo de Manhattan. Mesmo depois de mais de um mês separados, ouvir a voz dele ainda fazia doer o meu coração. Nos conhecemos na faculdade. Naquela época, o Ronaldo me amava tanto que quase parecia irreal. No nosso casamento, ele prometeu que passaria a vida me protegendo. Eu cresci me sentindo invisível em minha família. Então eu me apeguei àquela promessa desesperadamente. Mas tudo mudou depois que ele se tornou CEO da Meditech.
Eu não conseguia ser aquela esposa refinada que a família dele tanto queria. Com o passar do tempo, tudo se tornou inaceitável. Ele me fez pedir demissão. Eu cuidei do filho da irmã dele, organizei reuniões de família e ainda aguentei críticas sem fim de seus pais. Eu tolerei tudo isso, porque me casei por amor. E então, em uma noite, eu flagrei ele beijando outra mulher em um clube milionário de Manhattan. Algo dentro de mim se despedaçou por completo. Eu pedi que prometesse que nunca mais faria isso. Mas a família dele agiu como se eu fosse irracional. A mãe dele disse que homens de negócios não dão uma escapadinha. Ronaldo até me acusou de ser emotiva demais, de que ele tinha me mimado muito. E com isso a minha depressão ficou cada vez pior. O doutor me avisou que eu não poderia continuar vivendo sob estresse. E num ato de desespero eu pedi o divórcio. No acordo pré-nupcial dizia que eu sairia sem absolutamente nada. E mesmo assim eu assinei. E com 4 anos de namoro e 3 de casado, foi assim que terminou. Um lampejo de desprezo passou em seu rosto. É, Evelina, uma formada em Colômbia, trabalhando de babá? Sério? Isso não é da sua conta. Evelina, você ainda não entendeu. Quando se casou comigo, passou a representar o nome da minha família. Ronaldo, nos divorciamos. Eu não pertenço mais à sua família. Divorciado ou não, ainda é minha ex-esposa. As pessoas sempre vão associar você a mim. Seu olhar passou por Noel e depois pro SUV que estava atrás de mim. E o desprezo em seu rosto só aumentou. Você tá se envergonhando. Eu não queria ouvir mais nenhuma palavra. E mais importante, eu não queria que o Noel ouvisse isso. E então eu segurei a sua mão e fui em direção ao carro. Mas de repente, Ronaldo segurou meu pulso. Evelina, sua vida não tá andando muito bem ultimamente, né? Ele me mediu de cima a baixo. Já tá com saudade de ser minha esposa? Admita que errou. E talvez eu considere voltar com você. As mulheres por aí nunca significaram nada pra mim. Do meu ponto de vista, você ainda é a única mulher que eu já considerei minha esposa. Mude essa sua atitude. Peça desculpas à minha família e então Puxei eu o meu posso pulso fazer... de sua mão. Dê esta posição a outra. Eu não quero mais, Sr. Ronaldo. No caminho de volta, meu celular tocou de repente. E o nome que apareceu na tela apertou o meu peito. Era Conrado, o sobrinho de Ronaldo. O garotinho que eu cuidei por 2 anos. Eu bloqueei todos da família Estevão depois do divórcio. Todos menos ele. Eu sempre dizia a mim mesma que as crianças não eram responsáveis pela crueldade de seus pais. Eu achei que depois de 2 anos juntos, eu e Conrado tínhamos uma amizade. Então eu atendi o telefone. Oi, Conrado. Evelina, minha mãe quer falar com você. Seu tom era hostil e impaciente. Todo o calor dentro de mim simplesmente dissipou. Pouco depois, a irmã pegou o telefone. Seu tom era de puro nojo. Evelina, ouvi dizer que você é babá agora. Sério? Você não tem nenhum amor próprio? Sinceramente, Evelina, eu nem deveria estar surpresa. Você sempre foi patética. Desliguei a ligação e bloqueei o número. Tirei o carro do meio da rua e estacionei. Finalmente, eu desabei completamente. Coloquei meu rosto contra o volante e chorei sem parar. Eu nem sei quanto tempo fiquei assim. Evelina, aqui. Eu congelei, pois eu tinha esquecido completamente que o Noel estava no banco de trás. O garoto estendeu um lenço amassado com as 2 mãos, enquanto ficou me olhando completamente assustado. Limpa o rosto. Me desculpe, eu te assustei? Hélio avisou diversas vezes que o garoto era sensível a estresse. Eu estava preocupada se tinha assustado. Não, Evelina, não estou com medo. Se você quiser chorar, pode chorar. Eu espero você. Muito obrigada, pequeno herói. Eu estou melhor agora. Vamos para casa. Naquele dia eu estava tão cansada que fui para a cama mais cedo. Evelina, posso entrar? Tinha acabado de tomar banho e meu cabelo estava úmido. Apertei rapidamente o cinto do meu roupão antes de deixá-lo entrar. Pode entrar. Alexandre estava vestindo um pijama cinza claro. E seu cabelo estava um pouco desalinhado, saindo um pouco do aspecto habitual. Ele se sentou na cadeira ao lado da minha cama e pousou brevemente o olhar sobre o meu cabelo antes de desviar os olhos sem jeito e olhar pelo quarto. Por que não usa as roupas no closet? Elas são caras demais. Eu não estou acostumada com coisas assim. Meu casamento com o Ronaldo me ensinou uma grande lição. Não tente caber num espaço que nunca foi para ser seu. Porque, de algum jeito, esse lugar vai acabar te expulsando e fazendo você se sentir humilhada. Legalmente, eu e Alexandre éramos casados. Mas, na realidade, eu não passava de babá residente do Noel. E que tipo de babá andaria por aí usando roupas de grife e joias importadas? Alexandre me encarou com uma expressão de confusão genuína. Não gostou dos modelos?
Se quiser, eu posso mandar uma estilista particular vir à casa e fazer roupas exclusivas para você. Imediatamente neguei com as mãos. Não, obrigada, Sr. Alexandre. Eu passo a maior parte do tempo em casa. Eu não tenho aonde usar aquelas roupas. Alexandre ficou quieto por alguns segundos. Eu soube que você encontrou seu ex-marido hoje. O sobrenome dele é Steven? Steven Mertek? Meu coração até pulou uma batida. O Noel devia ter contado para ele. Sim, mas isso já ficou no passado. Alexandre percebeu que eu não estava a fim de falar mais sobre a família Estevão. Então ele decidiu mudar de assunto. Evelina, desde que chegou aqui, o Noel está bem mais feliz. Obrigado. Suas palavras eram sinceras, e o seu olhar cinza azulado ficou fixo em mim. Eu desviei o olhar primeiro. Você me paga. Esse é o meu trabalho. Ele ficou em silêncio por mais um momento, antes de falar de novo. Evelina, pode me pedir qualquer coisa e com certeza eu vou te dar. Senhor Alexandre, não preciso de nada. Ele apertou levemente o braço da cadeira antes de finalmente assentir e então levantou e saiu do quarto. Ultimamente, Alexandre tem chegado em casa um pouco mais cedo que o normal. Quase todas as noites ele tem jantado comigo e com Noel. Às vezes, depois do jantar, ele tem ficado para jogar jogos de tabuleiro na sala de estar. Sinceramente, para um alfa tão rico e poderoso como ele parecia estranhamente doméstico. Até comecei a me perguntar se a família Barreto estava secretamente falindo. Não que eu estivesse preocupada com a fortuna dele. Eu estava preocupada de perder o meu salário. Juntei coragem e perguntei: Senhor Alexandre, por que tem chegado tão cedo ultimamente? Se estiver ocupado, não tem necessidade de se apressar. O Noel tem a mim para cuidar dele. Alexandre pegou uma peça de Lego vermelha do chão. O médico disse que você precisa de família, de estabilidade. Agora o Noel e eu somos sua família, então é a nossa responsabilidade. Família? Pensei em silêncio. Nós nem nos qualificamos como uma família. Ter o Noel por perto já era o suficiente para mim. O meu médico disse que a minha melhora é devida a ele. Alexandre olhou para mim e, por um breve momento, seus olhos cinzas pareciam um pouco decepcionados. Mas antes que eu pudesse pensar muito sobre isso, me levantei e peguei a mão de Noel. Venha, vamos ler uma historinha. Seu pai tem muito a fazer. Noel me deixou tirá-lo dali, mas o tempo todo ficou olhando para trás procurando o pai. Por um breve momento, eu juro que pude ver decepção naqueles pequenos olhos, como se pensasse em silêncio. Pai, você não tem jeito. Alexandre de repente me chamou. Evelina. O que houve? Evelina, espera. Para minha surpresa, suas orelhas ficaram vermelhas. Ele limpou a garganta antes de falar. Vai ter um baile de caridade amanhã à noite. Eu preciso de uma acompanhante. Quer vir comigo? Eu gelei. Eu? Sim. Agora eu não tenho tempo para arranjar outra pessoa. Vou compensar o seu tempo. Eu quase dei risada. Alexandre Barreto, um dos caras mais influentes e ricos de Nova York, não consegue achar uma acompanhante? Não tinha a menor chance de eu acreditar nisso. Afinal, dinheiro era dinheiro e eu seria uma boba se eu recusasse tanta grana. Ok, eu vou. Mas eu não entendo nada sobre etiqueta. Pela primeira vez naquela noite, eu pude ver o rosto dele finalmente relaxar. Só tem que ficar do meu lado. Não tem que fazer mais nada. Na tarde seguinte, uma equipe inteira de estilo chegou em casa. Um para o vestido, outro para a maquiagem e outro para o cabelo. Eles passaram horas discutindo sobre cores e penteados, detalhando cada segundo como se eu estivesse indo para o Met Gala. Aquilo me deixou profundamente nervosa. Naquela tarde, o Alexandre chegou mais cedo e veio me buscar. Quando ele me viu, seu rosto congelou na hora. Pela primeira vez em todo esse tempo, pude ver um espanto genuíno crescendo em seu rosto. Papai, olha como a Evelina tá bonita! Chame ela de senhorita. Noel bufou e virou o rosto em protesto. Eu ri suavemente e me abaixei para arrumar o seu cabelo. Tá tudo bem, eu gosto que me chame de Evelina, faz eu me sentir jovem. Essa foi a noite da caridade. Todos os grandes empresários da cidade estavam lá. No momento em que Alexandre entrou no salão, todo mundo parou para se reunir a seu redor. E, de repente, todas as conversas se voltaram para mim. Senhor Barreto, quem é essa adorável jovem? Eu entrei em pânico, com medo de causar vergonha, então me apressei em explicar. Eu sou amiga do Sr. Barreto. Mas Alexandre respondeu calmamente antes que pudesse dizer qualquer coisa. Minha esposa, Evelina Carteiro. Você está incrível nesse vestido. Vocês dois formam um lindo casal. Logo surgiu uma onda de elogios.
Meu rosto ficou vermelho imediatamente. Alexandre apertou a minha mão antes de se aproximar do meu rosto. Senti seu hálito quente em minha orelha. Evelina, ser minha esposa é tão vergonhoso assim? Não consegue nem dizer em voz O alta? cheiro de uísque pairava sobre ele, perigosamente quente. Não, eu só não queria te envergonhar. Algo escureceu no olhar de Alexandre. Só alfas fracos sentem vergonha da sua parceira. Seu olhar sobre mim era quase um fogo silencioso. Eu não conseguia mais lidar com aquilo. Seu cheiro amadeirado me deixava um pouco tonta. Vou pegar uma bebida. Falei antes de escapar. O que eu não esperava era encontrar o Ronaldo. Evelina? E ele estava sozinho. Não foi o Alexandre que disse que tinha que ter uma parceira para poder entrar? Ao me ver, Ronaldo parecia surpreso e ele logo veio até mim. Evelina, é você mesma, eu quase não te reconheci. Ele me olhou de cima a baixo. Você tá linda. Eu nunca te vi assim antes. Fui indo para trás instintivamente, aumentando a distância entre nós. Evelina, o que minha irmã disse não foi ideia minha. Eu só concordei com o divórcio porque eu queria te dar uma lição. Na verdade, eu nunca quis que você fosse embora. O tom dele suavizou. Só peço desculpas pra gente. Eu te levo pra casa. A Estevão Medtech tem passado por um tempo difícil. Não torne as coisas mais difíceis pra mim, tá bom? Ele tentou pegar a minha mão para parecer gentil e sincero, mas eu o conhecia muito bem. Crueldade no começo e afeto depois. É assim que ele controlava as pessoas. Só que eu não sou mais uma boba. Ronaldo, nós terminamos. Eu não vou voltar. Mesmo que eu ficasse na rua, eu não voltaria para a família Estevão. Ronaldo sorriu friamente. Você continua teimosa. Quando você finalmente entender o seu lugar, vai vir implorar pra te aceitar de volta. Bem naquele momento, de repente se aproximou um alfa familiar. O rosto de Ronaldo mudou imediatamente. Ele até mudou a sua postura. Evelina, a gente conversa depois. Eu tenho uma coisa importante pra resolver. Então ele correu para Alexandre com a cabeça baixa entregando um cartão de visitas. Senhor Alexandre, eu sou Ronaldo da Estevão Medtech. Sobre o contrato que sua empresa rescindiu, eu esperava que pudéssemos ter outra chance para trabalhar juntos. Se cometemos algum erro, nos diga. A gente corrige. Ronaldo deu um sorriso educado, quase desesperado. Alexandre finalmente olhou para ele, mas para sua surpresa, ele começou a virar o olhar lentamente para mim. Evelina, o que me diz? Eu dou outra chance a ele? Ronaldo congelou com o rosto cheio de confusão. O quê? Evelina? O que ela tem a ver com isso? Senhor Alexandre, ela é minha ex-esposa. Eu sinceramente não tenho ideia de como ela entrou aqui. Ela deve estar só tentando me convencer a aceitá-la de volta. Alexandre sequer olhou para ele. Ele só conseguia olhar para mim. Evelina, você decide. Ronaldo olhou para nós com surpresa. Senhor Estevão acabou de pedir para que eu não me metesse nesses assuntos. Então não vou me meter. O rosto de Ronaldo se enfureceu. Isso é negócio. Você não decide nada. Comportamento típico de classe baixa. Não tem modos, nem classe. Eu franzia minha testa, mas antes que eu pudesse falar, a pressão esmagadora dos feromônios alfa superiores do Alexandre preencheram todo o espaço, fazendo Ronaldo, um alfa de nível muito baixo, recuar instantaneamente em pânico. O fato da Evelina não querer comentar talvez mostre que ela não está interessada na Estevão Medtech. Sua voz era terrivelmente calma. Então, infelizmente, Sr. Ronaldo, não há nada que eu possa fazer. Então Alexandre passou o braço pelos meus ombros e me guiou para longe dali. Ronaldo ficou paralisado no lugar, atordoado. Um outro empresário próximo finalmente deu um tapinha em seu ombro. É sério que ofendeu a Sra. Evelina? Então você está acabado. Aquela é a única mulher que o Sr. Alexandre trouxe publicamente a um evento. Esposa? Impossível. Ela é só uma babá. O homem olhou para ele por 2 longos segundos antes de suspirar. Bom, não dá para salvar quem quer se afundar. No baile de caridade, Alexandre arrecadou $100 milhões para causas sociais em meu nome. Assim que o evento terminou, todos os convidados se juntaram ao meu redor, ansiosos para puxar o saco. Senhorita Evelina, você está mais que convidada para nossa festa do chá semana que vem. Senhorita Evelina, meu marido está concorrendo a um projeto com o Grupo Barreto. Você poderia dar uma palavrinha com ele por nós? Não estava acostumada a receber tanta atenção. Para evitar que Alexandre se sentisse mais constrangido, eu bebi mais que o normal. Não estava acostumada com tanto destaque. Para evitar qualquer constrangimento, eu bebi mais do que o normal. Alexandre interveio para me salvar. Sinto muito. Minha esposa não é de beber, então eu assumo. No fim das contas, nós ficamos embriagados e entramos na limusine. Olhei para fora pela janela e por acaso encontrei o olhar de Ronaldo. Seu rosto era de satisfação, como se eu não passasse de uma piada. Eu subi o vidro e me virei para Alexandre.
Obrigada por me defender essa noite, principalmente do Ronaldo. A voz de Alexandre estava baixa e lenta por causa do vinho. Evelina, somos casados, não tem que agradecer. Nosso casamento é de fachada. Você não precisa. Alexandre ergueu a mão lentamente. Seus dedos longos e elegantes ergueram meu queixo de forma gentil. Evelina, e se eu não quiser que seja fachada? Seu desejo era evidente. Dizem que bêbados não mentem. Ali não tinha mentira. Desviei meu rosto, evitando o contato. Senhor Barreto, está bêbado. Alexandre congelou, fechou os dedos e se reencostou no banco. Ele apertou a ponte do nariz. Desculpa, eu bebi demais. Depois disso, o carro ficou em completo silêncio. Uma sensação estranha pairava no ar. Fiquei parada como estátua, rígida sem me mexer. Graças aos céus, o Noah estava me esperando em casa. Assim que eu saí do carro, ele veio correndo, segurando seu livrinho de figuras. Rapidamente peguei a mão dele e escapei correndo para o segundo andar. Naquela noite, depois de colocar Noel para dormir, eu abri meu celular e verifiquei anúncios de emprego. Ronaldo até tinha razão. Eu tenho formação. Meu lugar era no mercado de trabalho, não sendo babá residente. Meu antigo casamento me ensinou algo. Uma mulher precisa de independência. Caso contrário, se um homem não a quisesse mais, ela seria descartada. Eu não deixaria essa humilhação acontecer de novo. Nesse momento, o Noah precisava de mim. Mas e quando ele não precisar mais? Minha cabeça ainda não estava pronta para trabalho integral. Mas procurar outras opções a essa altura poderia me impedir de, no futuro, virar uma sem-teto. No momento em que eu navegava, o Alexandre me mandou uma mensagem. Eu congelei, certa de que tinha lido errado. Isso nunca foi minha função. Além do mais, eu era explicitamente proibida de ir ao terceiro andar. Mas eu não discuti. Eu desci as escadas e preparei o café. Estar parada no terceiro andar me fez hesitar. Isso é algum tipo de teste? Ele iria me demitir? Ele ficou triste porque eu o rejeitei? Eu estava muito relutante, eu não conseguia subir, então liguei para o Alexandre. Senhor Barreto, o seu café está pronto. Você vai descer? Traga aqui, por favor. Decidi gravar a nossa conversa. Se ele fosse engraçadinho, eu teria provas. Sou muito esperto. Eu subi e bati na porta do quarto. Pode entrar. Tive outra saída a não ser abrir a porta. Nossos olhos imediatamente se encontraram. Tinha saído do banho e vestia um roupão preto. A faixa do roupão estava amarrada frouxamente, mostrando sua cintura e o seu peito firme. Gotas de água desciam de seu cabelo, passavam pela mandíbula e escorriam pelos músculos do peito até o roupão. É uma vista linda, quase indecente. Eu abaixei minha cabeça, nervosa demais para olhar de novo. Alexandre pegou o café e sua mão tocou a minha. Fiquei assustada e acabei recuando. Tá com medo de mim, Evelina? Eu pareço um monstro para você? Meu rosto ficou vermelho. E então me virei para fugir. Evelina. Pode entrar no meu quarto quando quiser. As palavras vieram do nada. Apenas fugi. Desci as escadas correndo. Na manhã seguinte, acordei tossindo e com dor de garganta. Devo ter pego um resfriado por ter bebido demais e dormido mal. Fiquei surpresa em encontrar o Alexandre no andar de baixo. Ele estava relaxando no sofá, lendo o jornal financeiro. O mais estranho era ver o homem que sempre usava terno sob medida, agora vestindo um suéter preto e óculos. Isso marcava bem o seu corpo perfeito, com sua mandíbula marcada e lisa. Ele era assustadoramente atraente, como um pavão exibindo as penas. Bom dia! Tentei cumprimentá-lo, mas acabei tossindo. Alexandre largou o jornal. Tá resfriada. Acho que sim. Ele se aproximou devagar e decidiu colocar a mão na minha testa. Ele se aproximou devagar e decidiu colocar a mão na minha testa. Eu fiquei tensa. Não é nada sério. Eu vou tomar um remédio. Pode sentar, eu pego para você. Ele me guiou até o sofá e foi para a cozinha a passos largos. Ele se mantinha imponente, servindo água em silêncio. Era a imagem perfeita de um marido. Eu fiquei imaginando como era a mãe do Noel para merecer um homem tão notável. Depois de tomar o remédio, eu não quis mais atrapalhar e subi para o meu quarto. Peguei no sono, mas acabei acordando grogue com uma ligação. Eu atendi. Evelina, sou eu. Era a voz do Ronaldo. Eu já ia desligar quando ele disse: Não desligue. Eu tô na frente da mansão Barreto. Saia agora. A menos que você queira que isso chegue ao Alexandre. Eu não queria que essa coisa se espalhasse.
Eu não queria que meu passado acabasse sendo exposto para ele. Assim que saí, Ronaldo veio correndo. Evelina, já terminou a cena? Uma ex-esposa dos Estevão trabalhando de babá? Tá me envergonhando. Ronaldo, eu não tô fazendo cena. Para de fingir. Você foi àquele baile toda arrumada só pra me fazer sentir arrependido, não foi? Tudo bem. Eu me arrependo um pouco. Tô te dando uma chance. Admita que tava errada. Peça desculpas à minha mãe e irmã e eu te aceito de volta. Não tem mais que se humilhar sendo uma babá. Ronaldo, eu não fiz nada de errado. O que eu teria que admitir? Você ainda não viu o seu erro? Não sofreu o suficiente? Antes que eu pudesse responder, uma pequena figura correu contra Ronaldo. Era Noel, que tinha acabado de chegar da rua, empurrando Ronaldo com os olhos cheios de raiva. Minha mãe nunca está errada! Ela sempre está certa! Depois disso, ele se virou para mim e agarrou minha perna. Ronaldo e eu ficamos em choque. Esse lobinho acabou de me chamar de mãe. Quando achou que eu estava sendo machucada, seu primeiro instinto foi vir me proteger. Eu derreti completamente e o apertei com força em meus braços. Ronaldo recuou e então disse: Chamou ela do quê, garoto? Ela é só sua babá. Você é uma babá! Sua família é de babás! A Evelina é minha mãe e é a melhor de todas! Ele olhou para mim assustado, como se tivesse medo que eu dissesse não. Evelina, quer ser a minha mãe? Eu sempre vou te obedecer, eu prometo. Concordei com a cabeça e lágrimas saíram dos meus olhos. Noel, mas eu já sou a sua mãe. Noel fez cara de choro e então me abraçou com mais força. Ah, já vi tudo. Tentando subir na vida usando uma criança. Deixa eu te falar uma coisa. O Alexandre é conhecido como um alfa frio e implacável. Se ele descobrir que você tá tentando manipular ele vai te destruir. Antes que eu pudesse responder, eu senti uma mão quente passar pela minha cintura. Alexandre tinha saído por causa do barulho. Ele me puxou de lado, tentando proteger a mim e Noel em seu abraço. Senhor Ronaldo, da última vez que você insultou minha esposa, eu cortei todos os laços com a Estevão MedTech. Eu planejava explicar aos outros hospitais que isso era um assunto pessoal para que nosso conflito não afetasse suas outras parcerias. Mas você veio aqui hoje para perturbar minha esposa. Eu não vejo mais nenhum motivo para ser misericordioso. Senhor Alexandre, o que quer dizer? Esposa? Quem é sua esposa? Ronaldo congelou. Seu sorriso sarcástico sumiu. Alexandre arrumou a mecha do meu cabelo atrás da minha orelha, mas o seu olhar não saía de Ronaldo. Não percebeu? Ou só acredita no que quer acreditar? Evelina é minha esposa. E é a mãe do meu filho. Ronaldo cambaleou, quase desmaiando. Alexandre se virou para ele. Acompanhe ele até a saída. Se alguém voltar a incomodar minha esposa, chame a polícia imediatamente. Com isso, ele tirou Noel dos meus braços, colocou um braço ao meu redor e nos guiou de volta para dentro de casa. Assim que chegamos em casa, eu me afastei rapidamente do abraço de Alexandre, pois me sentia nervosa. Peguei Noel pela mão e o levei para o meu quarto. Noel, onde você esteve o dia todo? Eu não te vi em lugar nenhum. Ah, nem me pergunta. Meu pai me obrigou a ir pro jardim de infância. Sério? Mas por que isso agora? Papai me disse que não queria que você ficasse cansada. Ele disse que queria um tempo com você. E por que ele quer um tempo comigo? Papai disse que tem que criar um laço com você para que você não nos deixe. Assim que Noel terminou de falar, Alexandre apareceu na porta. Noel, desça para jantar. Não perturbe a mamãe. Ouvir a palavra mamãe de novo fez o meu rosto arder em vergonha. Noel beijou minha testa. Mamãe, eu vou comer. Daqui a pouco eu volto. Assim que o Noel saiu, o Alexandre entrou no meu quarto. Se sentindo melhor? Ele perguntou gentilmente. Seus ombros largos e a cintura fina criavam uma silhueta atraente e imponente. Eu rapidamente desviei o olhar. Muito obrigada por me defender, Sr. Alexandre. Mas não me deixe ser um empecilho para os seus negócios. Não vale a pena. Por que não vale a pena? Eu não tenho tanto valor assim. Evelina, já te disse, estamos casados. Proteger minha esposa é meu dever. Mas... Não diga que é fachada de novo. Eu quero que seja real. Quero que seja minha esposa de verdade. Fiquei surpresa com sua franqueza. Meu rosto ficou completamente vermelho. Eu vou te dar tempo para se adaptar. Mas agora mesmo, eu quero reivindicar meus direitos como seu marido. Antes que eu pudesse reagir, ele se aproximou com sua mão quente e delicada, tocando meu rosto. Ele me beijou. Eu prendi a respiração. Meu coração estava disparado. Evelina, temos todo o tempo do mundo. Não tem que ter pressa. Ele ajeitou o cobertor gentilmente ao meu redor.
e em silêncio saiu do quarto. No dia seguinte, Noel teve que ir ao jardim de infância, mesmo relutante. Meu resfriado já tinha quase sumido. Nesse dia, Alexandre usava roupas casuais. Ele me convidou para ir ao cinema com ele. E depois do que aconteceu ontem, eu estive refletindo. Nós já éramos casados. Se fosse para construir algo sério, talvez pudesse ser bom. Eu coloquei um vestido e entrei em seu carro. Alexandre escolheu um filme de romance. O enredo era bem intenso e o cinema inteiro estava cheio de sons de beijos. Alexandre se aproximou mais e seus olhos estavam nos meus. Evelina. Alexandre se virou para mim, se inclinando. Seus olhos carregavam um brilho lupino na penumbra, carregando tanto dominância quanto uma ternura gentil. Seus dedos suaves tocaram as minhas bochechas. Seu beijo era fresco e com um cheiro de hortelã, enquanto tocava suavemente meus lábios. No início, ele foi gentil e lento, mas depois começou a ficar mais intenso, carregando um controle único de alfa que me deixou sem fôlego. Bati em seu peito fingindo raiva. Alexandre, não acredito que é tão atrevido. Ele segurou minha mão. Eu não sou inexperiente. Só não quero assustar você. Se você não tem experiência, como que o Noel nasceu? Ele me beijou de novo. Naquela noite, eu tinha acabado de colocar o Noel na cama quando o Alexandre me ligou e pediu uma xícara de café. Eu bati na porta do quarto dele quando de repente uma mão grande me agarrou e me puxou para dentro. Logo eu fui cercada por beijos. Alexandre exalava uma aura inebriante. Quente, hipnotizante, completamente irresistível. Gentilmente, ele me pressionou contra a cama. Sua respiração ofegante chegava em meus ouvidos. Sua mão delicada gentilmente tocou a minha nuca, num lugar onde um alfa marca sua luna escolhida. Um brilho nasceu e desapareceu. Não havia nenhuma marca visível, apenas um laço permaneceu. Evelina, de agora em diante você é minha aluna, só minha. Ninguém substitui você. Evelina, escolha um cerimonialista. Quero dar o casamento que você merece. Eu não preciso disso. Eu quero que todos saibam que você é minha esposa, minha única e exclusiva aluna. Eu só me arrependo de não ter dado tudo isso pra você logo de cara. Eu dei uma risadinha. A gente nem se conhecia naquele tempo. Como você saberia? Evelina, desde a primeira vez que te vi, sabia que era destino ser minha aluna. Nosso casamento foi grande e luxuoso. Muitas celebridades e empresários foram convidados e o evento dominou a primeira página do jornal por 3 dias. Reclamei com Alexandre que ele estava chamando muita atenção. O Sr. Alexandre sempre manteve um perfil discreto. Essa é a primeira vez que ele está sendo tão ostensivo. Por favor, só faça a vontade dele, senhora. Na noite seguinte ao casamento, recebi uma ligação do Ronaldo. Minha expressão logo mudou. Alexandre se aproximou, desligou o celular e me abraçou pela cintura. Senhora Evelina, foque em mim. Depois disso, Alexandre enrolou meu cabelo entre seus dedos e falou um pouco sem jeito. Evelina, eu quero te contar um segredo. Murmurei baixinho a resposta. Noel não é meu filho biológico. Ele é o filho órfão da minha irmã. Pelo relato de Alexandre, comecei a montar as peças de toda a história do Noel. Quando o Alexandre estava no colégio, seus pais faleceram em um acidente. Ele foi criado pela sua irmã mais velha. Pouco depois, sua irmã se casou e teve Noel. Mas um acidente de carro levou tanto sua irmã quanto o marido. Alexandre adotou o Noel como seu próprio filho. No começo, eu planejei passar o resto da minha vida só com Noel. E você apareceu e minha vida se tornou diferente. Naquele dia, nós 3 saímos do hospital. Mamãe, papai falou que você tá melhor. Por que precisamos ir ao hospital? Porque agora tem um bebezinho crescendo na minha barriga. Oba! Finalmente vou ter uma irmã! Noel pulou de alegria. E se for um irmãozinho? Noel ficou muito pensativo, seriamente. Se for um irmão, eu vou brigar com ele. Mas se for uma irmã, eu vou brincar com ela. Suas palavras eram bobas, mas me encheram o coração de ternura. Assim que comecei a ir para o estacionamento, um homem maltrapilho apareceu em minha frente. Coloquei minha mão na bolsa para lhe dar alguns trocados, mas de repente ele chamou meu nome. Evelina? Eu congelei.
O homem de cabelos bagunçados, roupas sujas e olhar cansado era um Ronaldo Estevão. Noah logo se colocou à minha frente, tentando me proteger. Eu gentilmente dei um tapinha em seu ombro e o puxei para perto. Ronaldo, o que aconteceu com você? Ronaldo, o que aconteceu com você? Evelina, por favor, me ajude. Você é a única que pode me ajudar. Todo mundo sabe que o Alexandre ama você. Ele te escuta. Por favor, implore a ele por mim. Então, eu me lembrei o que Alexandre havia me contado. Tudo começou quando Alexandre cortou todos os negócios com Estevão Meditech. Muitos outros hospitais o seguiram, querendo ficar ao lado de Alexandre. Ainda assim, algumas clínicas continuaram usando os produtos de Ronaldo. E então alguém faleceu. Seus equipamentos não eram seguros. Logo, uma fraude fiscal foi exposta. A irmã a quem Ronaldo sempre obedeceu estava roubando a empresa há anos. Quando a situação desmoronou, ela fugiu do país com a família, deixando Ronaldo com a bagunça. A Estevão Meditech faliu. Todos os seus bens foram confiscados. Lembrei do que Alexandre me disse baixinho naquela noite. Evelina, sem querer, você me salvou de um desastre. Ronaldo, todas as vidas são iguais. Você cometeu erros que feriram pessoas. Você tem que assumir a responsabilidade. Ninguém pode te salvar. Evelina, vamos para casa.